Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um conceito que é importante também a gente entender desde já, que é o conceito de risco e retorno. Inclusive é isso que nos faz consistentes também. É um fator muito importante para a pessoa atingir a consistência. Inclusive esse termo consistência tem a ver com a pessoa que consegue ganhar dinheiro no Forex. É, Acontece muito das pessoas começarem ganhando dinheiro no Forex e depois elas perderem esse dinheiro. Mas a gente busca sempre ser consistente. A consistência quer dizer você perde de vez em quando, mas você mais ganha do que perde. Essa é a conta que a gente tem que fazer para poder ser bem sucedido no Forex. E essa conta ela só funciona quando a gente consegue estabelecer operações de risco e retorno, onde o risco é menor e o retorno é maior. Em que sentido a gente está falando aqui de risco? Eu vou pegar aqui o gráfico para a gente poder ter uma ideia do que nós estamos falando. Aqui, por exemplo, nós vemos que o preço ele veio descendo. Tá? Ele formou uma linha, inclusive o preço ele se movimenta em ondas. Isso eu falo detalhadamente dentro da mentoria, inclusive eu ensino a detectar essas ondas, a contar ondas, porque existe sim uma contagem por detrás delas. E quando a gente compreende, a gente consegue entender qual é o próximo movimento. E aqui nós percebemos que houve um declínio do preço. Suponhamos que chegamos à conclusão, né? Tivemos aí a conclusão que o preço iria subir, tá? Então vamos só exemplificar aqui. Então a gente viu o preço caindo e aí quando vemos fugir aqui, né? Aí a gente faz uma operação de compra. Nós fomos lá e fizemos uma operação de compra, ok? Aí o que o preço ele fez? Se nós formos olhar, se nós compramos aqui, o preço ele bruscamente caiu, se recuperou próximo da região onde estávamos, caiu de novo e caiu muito, ao ponto da pessoa falar: poxa, mas essa operação não foi boa, ou ela sair da operação. Mas com o passar do tempo, nós vemos que a operação foi sim muito boa. Olha para onde o preço foi parar. Olha o quanto o preço ele se deslocou em comparação com essa região, tá? Aqui a gente já tem o cenário do que nós estamos falando. Quando o preço veio para essa parte de baixo, foi o risco. Quando ela veio para cima, que foi o lado positivo, foi o retorno. Eu desenhei essas duas imagens bem grandes aqui, bem fortes, para vocês perceberem. Reparou o quanto houve de risco e o quanto houve de retorno nessa negociação? O risco era esse. Você pode ter estabelecido, olha, se chegar aqui na região do 1.23010, eu zero a posição, eu saio da posição. Ou, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, eu arrastei o meu stop loss até esse ponto. Se bater ali, não tem problema, eu estou saindo da posição, eu assumi o risco até aí. Isso é perfeito, é assim que deve se comportar. Agora, o retorno, olha só, ah, legal, o preço passou do meu ponto de compra, eu vou ficar comprado até onde eu estudei, onde eu analisei que o preço vai chegar. E aí lá em cima a pessoa sai da negociação. Olha o retorno que ela teve, muito maior que o risco. Vocês vão olhar na internet, né, ou quem vai fazer a mentoria, vocês vão ver que a gente trabalha muito nessa questão. Você tem que procurar negociações onde o retorno é maior do que o risco. Tá? Aqui a gente colocaria aí um RR de 1 para 3, mais ou menos. Né? Se nós formos ver, caberiam uns 3 quadradinhos desse aqui dentro desse verde. Então, isso é o ideal, você procurar negociações que tenham RR 1 para 3. 1 de risco para 3 de retorno.
Operadores de swing trade que ficam posicionados aí dias em negociações, eles já têm um RR fabuloso. Às vezes corre-se um risco, mas o retorno é coisa semelhante a esta aqui. Tá vendo? Um retorno imenso para, às vezes, um risco pequeno. Então, quando você entra numa negociação, você precisa definir principalmente qual é o risco da negociação e até onde você está disposto a levar essa negociação. Tá? Por exemplo, fez uma compra aqui, fez uma compra nessa região. O preço subiu, perfeito. Mas aí começou a descer. Começou a descer. Aí você vê subir um pouquinho de novo. Fala, legal, vai se recuperar. Não, desceu ao ponto de quebrar essa estrutura. Continua descendo. Você vai ficar na negociação. Então a gente tem que entender que chega uma hora que a gente tem que aceitar que a negociação foi errada. E aí a gente sai dela. Tá? Negociações com um risco tão alto como esse não são interessantes. Embora com o tempo deu positivo, mas de acordo com o que a gente tiver na conta, na operação, e dependendo com a mão que nós entramos na negociação, a mão que eu falo é o lote, né? Se a gente entrou com um lote muito pesado, a nossa conta não aguenta essa descida toda. O que vai acontecer? Acontece que uma hora zera a conta e a própria corretora fecha a sua negociação para você não ficar devendo para a corretora. Tá? Isso acontece muito, tá? Inclusive até é uma questão que é bom vocês saberem. Quando a gente está numa negociação, ela vai contra ao ponto de zerar a conta, você nunca fica devendo para a corretora. A corretora tem um dispositivo que automaticamente fecha a sua negociação e zera. Você não fica ali devendo, não ganhou nada, mas também não ficou devendo nada. Tá? Mas o melhor do que deixar isso acontecer é estabelecer alvos de saída também, né? Alvos para ganho, mas também pontos até onde você vai segurar a operação e caso bate ali, você sai. Então procure sempre negociações onde você vai ter um risco pequeno e um bom retorno. Como você encontra essas negociações? Aí você vai utilizar de algumas técnicas para operar. Esse assunto de técnicas nós vamos ver agora como é que nós podemos encontrar nas aulas seguintes.